Na história europeia, há figuras que parecem ter saído de um pesadelo. Rainhas que se cobriram de sangue, reis que enlouqueceram com o poder, e impérios sustentados pelo medo. Mas entre todos os nomes esquecidos pela história, um se destaca pela mistura de fanatismo, loucura e mistério. Em 1506, uma rainha enlouqueceu de amor. Ou pelo menos foi o que disseram. Joana de Castela, filha dos reis católicos e herdeira de um império, se recusou a se separar do corpo de seu marido, Filipe o Belo. Durante meses, viajou pela Espanha levando o caifão consigo. Beijava o corpo embalsamado, dormia ao lado dele, rejeitava padres, conselheiros e cortesãos que pediam que aceitasse a morte. A igreja viu ali um sinal de possessão. A corte, uma oportunidade. Assim nascia a lenda de Joana a Louca, a rainha que beijava um morto. Ela foi chamada de louca, de obcecada, de rainha amaldiçoada. Mas por trás da lenda de insanidade e paixão mórbida, existe uma mulher que foi vítima de uma das maiores manipulações políticas da história europeia. Esta é a verdadeira história de Joana de Castela, a mulher que amou um morto e foi condenada por isso. No final do século XV, a Espanha era o coração de um império em ascensão. Isabel de Castela e Fernando de Aragão haviam unificado o país, expulsado os muçulmanos e firmado o poder da Igreja Católica como nunca antes. Mas seu maior legado seria dinástico. A filha mais nova do casal, Joana, nasceu em 1479. Educada, inteligente e profundamente religiosa, foi criada para obedecer, não para governar. Seu casamento foi arranjado por motivos políticos, como era comum entre as casas reais europeias. Aos 16 anos, foi prometida a Filipe o Belo, arquiduque da Áustria e herdeiro da poderosa dinastia dos Habsburgo. Filipe era jovem, carismático e ambicioso. O casamento foi celebrado em 1496, em Flandres, e, ao que tudo indica, Joana se apaixonou de verdade. As crônicas da época descrevem seu amor como intenso, excessivo até. Ela o idolatrava. Filipe, por outro lado, viu o matrimônio como uma aliança política. Mas, por um capricho do destino, Joana se tornaria a herdeira do trono da Espanha. A morte prematura de seus irmãos mais velhos e do príncipe Miguel a colocou diretamente na linha de sucessão. De princesa esquecida, ela se transformou em a mulher mais poderosa da Europa. E isso mudaria tudo. Filipe percebeu o poder que o casamento lhe oferecia e começou a manobrar. Distanciou-se da esposa, cercou-se de conselheiros flamengos e, segundo os relatos, mantinha amantes abertamente. Joana, isolada e desprezada, começou a mostrar sinais de desequilíbrio. Mas seria loucura ou desespero? As cartas da época revelam uma mulher profundamente sensível, mas lúcida. Ela se queixava da infidelidade do marido, da solidão e da manipulação da corte. Relatava insônia, crises de ciúme, momentos de exaustão. Nada além do que hoje chamaríamos de colapso emocional. Mas, no século XVI, qualquer desvio feminino era diagnosticado como histeria ou possessão. Em 1506, o destino golpeou novamente. Filipe o Belo morreu repentinamente, oficialmente de febre tifoide. Mas rumores falam em envenenamento político. A morte do marido a devastou. E foi nesse momento que nasceu a lenda. Dizem que Joana recusou-se a aceitar a morte, que ordenou que o corpo fosse embalsamado e colocado em um caixão de vidro, que viajou pela Espanha levando o cadáver consigo, beijava o corpo embalsamado, dormia ao lado dele. Rejeitava padres, conselheiros e cortesãos que pediam que aceitasse a morte. A igreja viu ali um sinal de possessão. A corte, uma oportunidade. Assim nascia a lenda de Joana a Louca, a rainha que beijava o morto. Ela foi chamada de louca, de obcecada, de rainha amaldiçoada. Mas por trás da lenda de insanidade e paixão mórbida, existe uma mulher que foi vítima de uma das maiores manipulações políticas da história europeia. Esta é a verdadeira história de Joana de Castela, a mulher que amou um morto e foi condenada por isso. No final do século XV, a Espanha era o coração de um império em ascensão.
Isabel de Castela e Fernando de Aragão haviam unificado o país, expulsado os muçulmanos e firmado o poder da Igreja Católica como nunca antes. Mas seu maior legado seria dinástico. A filha mais nova do casal, Joana, nasceu em 1479. Educada, inteligente e profundamente religiosa, foi criada para obedecer, não para governar. Seu casamento foi arranjado por motivos políticos, como era comum entre as casas reais europeias. Aos 16 anos, foi prometida a Filipe, o Belo, arquiduque da Áustria e herdeiro da poderosa dinastia dos Habsburgo. Filipe era jovem, carismático e ambicioso. O casamento foi celebrado em 1496 em Flandres, e, ao que tudo indica, Joana se apaixonou de verdade. Mas há uma leitura mais profunda e política. Naquele tempo, o corpo do rei era símbolo de poder. Enquanto ela o carregasse, ela ainda era a rainha legítima. Ao manter o corpo por perto, Joana não estava beijando um cadáver, estava tentando preservar sua coroa. O gesto que os homens chamaram de loucura era, na verdade, uma forma de resistência. Mas o mundo não estava pronto para uma mulher governante. Seu pai, Fernando, e depois seu filho, Carlos V, viram nela uma ameaça. E a loucura tornou-se um instrumento perfeito, um diagnóstico conveniente. Em 1509, Joana foi confinada no mosteiro de Tordesilhas, e lá permaneceria por mais de 40 anos. Sem poder, sem amigos, sem voz. Ela que havia sido rainha de Castela, princesa de Aragão e mãe de um imperador, passou o resto da vida trancada, rezando diante de um crucifixo e das lembranças de um amor que o tempo transformou em lenda. Os monges que aguardavam relataram comportamentos estranhos, períodos de silêncio absoluto, jejuns prolongados e momentos de agitação, mas nunca loucura. Nenhuma linha dos seus escritos, e há dezenas de cartas, revela delírio, apenas tristeza. E fé. A história oficial a chamou de Joana a Louca, mas hoje, historiadores como Bethany Aaron, Helen Watanabe O'Kelly e Ernest Kittinger afirmam que Joana foi vítima de manipulação política e misógina. Uma mulher isolada por desafiar o poder masculino num império que não podia admitir uma rainha independente. O gesto que o tempo transformou em morbez pode ter sido apenas um ato de amor ou de desespero, mas também pode ter sido a tentativa mais humana de todas, a de não deixar que tirassem dela o último vestígio de poder. Ao longo dos séculos, a imagem de Joana foi reinterpretada. Para uns, é o pertrato da loucura feminina. Para outros, é o símbolo da mulher que foi silenciada pela história. Hoje, em Tordesilhas, o quarto onde ela viveu ainda existe. Um espaço frio, vazio, com uma pequena janela de ferro. Dizem que à noite é possível ouvir orações em castelhano antigo ecoando pelos corredores. Talvez sejam apenas as lembranças de uma mulher que amou demais, ou o eco de uma verdade que o poder tentou enterrar.